Então, para você que já assistiu as nossas duas aulas, a aula 1 nós falamos sobre aterramento, a aula 2 nós falamos sobre tipos de sensor de rotação e na aula 3, agora como prometido, eu vou falar de sonda lambda. Vamos entender, a sonda lambda é um componente que gera muita dúvida no reparador, porque é um componente talvez um pouco incomum, um pouco diferente do que a gente já está habituado. Então, para a gente entender a sonda, é importante a gente entender que sonda lambda, além dela ser um sensor, ela de certa forma precisa ser atuada, ou seja, o módulo precisa aquecer essa sonda. Então eu preciso dividir a sonda em duas partes, onde eu tenho, se eu pensar numa sonda modelo Bosch ou Delphi ou NTK, a Delphi ela muda um pouquinho a cor dos fios, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Aqui eu vou falar como se eu estivesse falando de todas as sondas Bosch, mas se o teu caso for NTK, ou NTK é igual, se for Delphi, talvez mude um pouquinho a cor do fio, mas o princípio, que nem eu estou dizendo, é o mesmo. É importante você pegar um esqueminha elétrico e ver quem que é cada fio desse que eu vou falar. Na sonda NTK ou Bosch, aqui nós vamos ter dois fios brancos, onde eu tenho nos dois brancos o aquecimento dessa sonda. O que é esse aquecimento? O aquecimento é que essa sonda, na verdade, ela precisa estar numa temperatura X para poder começar a fazer as leituras e poder começar a funcionar. Eu vou ter então os dois fios brancos, deixa eu só mostrar aqui, os dois fios brancos são os fios do aquecimento. Eu tenho um fio cinza e um fio preto. O fio cinza é o fio que a gente chama de aterramento do sensor e o fio preto é o fio do sinal do sensor. A sonda lambda, depois de aquecida, ela gera um valor de tensão, né? E esse valor de tensão a gente vai ter ele de quase 0 a quase 1 volt, ou de 0 a 900 milivolts. Então ele oscila próximo de 0, próximo de 900 milivolts, próximo de 0 e próximo de 900 milivolts, depois que essa sonda está aquecida. Nos veículos até 2010, nós trabalhamos apenas com uma sonda, indiferente se o carro é flex, se o carro é gasolina, indiferente disso. A partir de 2010, 2009, às vezes, mas 2010 com certeza, nós vamos trabalhar com dois componentes desse aqui, e esses dois componentes estão um antes do catalisador e um depois do catalisador. E aí você mecânico, ou você eletricista, ou alguém que esteja tentando partir para esse ramo da reparação, fica se perguntando para que o engenheiro colocou duas? Uma antes e uma depois do catalisador. Foi só para complicar a vida do mecânico? Você pode enxergar que sim, mas com certeza não. Por que o engenheiro fez isso? O hábito do mecânico, antes de ter a segunda sonda, era quebrar o catalisador. Então entupia, como o catalisador é um componente que não é muito barato, ele quebrava e largava sem. E o que isso faz? Isso muda a emissão de poluentes. Na verdade, a emissão que o carro vai ter sem catalisador é muito maior do que com o catalisador. Então, para, de certa forma, inibir esse ato aí, a engenharia, a partir de 2010, na verdade isso é uma norma que vem, uma norma chamada OBD-BR2, e a partir de 2010 essa norma está em execução, isso é uma lei brasileira, né? Então isso está em execução e a partir de 2010, então, você, como não tem como proibir você quebrar, o mecânico quebrar o catalisador, eles criaram uma segunda sonda, e essa segunda sonda faz a conferência do catalisador. Alguns veículos, quando está sem o catalisador, ele vai ter algum prejuízo no funcionamento, outros veículos você vai só perceber a luz da injeção acesa, mas o importante é que a segunda sonda ela está presente lá para conferir a presença do catalisador e a eficiência desse catalisador. E com isso, quando o catalisador não está funcionando, a gente tem um código chamado código P0420, que é um código que fala, às vezes está descrito como baixa eficiência catalítica, como falha de catalisador, alguma coisa do tipo, e normalmente quem vai indicar para a central que o catalisador não está funcionando é este código. Então, algumas coisas você já sabe de sonda. Agora vamos ver como é que ela faz o teste, como é que a gente faz o teste dessa sonda no scanner. É possível que eu faça ela no multímetro também, mas vamos ver no scanner, que aqui para o vídeo fica mais fácil eu mostrar e vocês terem entendimento dela no scanner. É importante a gente saber que quando eu estou fazendo o teste dessa sonda, quando ela está funcionando, ela tem um aquecimento, depois de aquecida ela tem uma oscilação do valor que ela gera, que nem eu falei, de quase 0 a quase 1 volt, quase 0 a quase 1 volt, tudo bem? E o aquecimento dela, é importante que você saiba também que existem dois tipos de aquecimento para a sonda. Quando eu trabalho com uma sonda sem ser os veículos flex, um fio branco ele é positivo, e o outro fio branco, sem ser flex o veículo, ele é um aterramento convencional. Quando o meu veículo é flex, um fio branco continua sendo positivo, mas o segundo fio branco não é mais um terra convencional, um aterramento que vem da central. E a central tem a possibilidade de chaveá-lo, ou seja, ora manda terra, ora não manda, então a central controla o sinal que vem para esse
aterramento. Quando a gente vê avaria na sonda, quando eu entro com o scanner e vejo avaria, o que eu vou ver normalmente são dois tipos de avaria. Avarias de funcionamento de sonda, tá ok? Então a sonda não está fazendo a leitura legal, sonda lambda mistura rica, sonda lambda mistura pobre, vários, depende do teu equipamento, vai dar uma descrição diferente. E eu tenho outro tipo de avaria que está relacionada a aquecimento. Então quando eu leio lá, falha de aquecimento na sonda lambda 1, ou na sonda lambda 2, ou nas duas, eu tenho que ficar atento a verificar a alimentação dos fios brancos. Como é que está funcionando os brancos? Tem positivo, tem impulso negativo? Quando a minha avaria é referente à leitura da sonda, aí eu vou verificar o sinal que vem no fio preto e vou fazer o teste no scanner aqui, verificando as ondas que eu vou mostrar agora para vocês. Então, com o veículo ligado e olhando no scanner, o que nós vamos ver? Quando o veículo, o catalisador ainda está frio, eu tenho um chaveamento da primeira e da segunda sonda. Então, se você olhar, ó, apesar de estar um pouquinho diferente, mas eu tenho as duas sondas chaveando aqui. Eu tenho as duas sondas indo de quase 1 volt, que é o mais alto aqui, a quase 0 volt, que é o mais baixo. Se você olhar aqui no scanner no PDL, você vai ver o máximo e o mínimo que ela deu aqui, ó. Na sonda lambda 1, eu tenho um mínimo de 0,06 e o máximo de 1, até deu um pouquinho, passou de 1 volt. Isso aqui pode me indicar algum outro defeito, né? Alguma falha de aterramento ou qualquer coisa do tipo. Então aqui a mesma coisa, eu tenho as duas sondas chaveando. Depois que o catalisador esquentar, eu vou acelerar um pouquinho para ele esquentar, o que nós vamos perceber é que a primeira sonda continua chaveando e a segunda sonda ela vai travar. Vamos lá? Então, catalisador quente, olha só o que acontece. Primeira sonda continua chaveando e a segunda sonda continua travada. Então agora, se a gente fizer um outro teste, eu vou verificar como é que está a qualidade dessas sondas. Será que elas estão boas? Será que elas estão funcionando? Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou aquecer o catalisador novamente, verificar se a segunda sonda está travada, ela vai travar. E aí eu vou enfiar o pé no acelerador de uma vez, subir o giro do veículo e antes que ele corte rotação eu tiro o pé de uma vez. Então eu acelero e tiro o pé. Quando eu fizer isso, no momento que eu acelerei, o módulo vai perder todos os parâmetros de economia, de emissão de poluente e ele vai subir o tempo de injeção, ele vai dar um excesso no veículo. Excesso no veículo é valor de sonda lambda alto, então ele vai próximo de 1 volt. Na verdade tem que estar acima de 0,8. Então ele vai subir. Quando eu tirar o pé, o que acontece? Eu tenho o cutoff que a gente fala, que é quando o veículo tem que diminuir a rotação de uma vez. O que ele faz nesse momento? Ele desliga os bicos. Então eu vou ter falta. Então, tendenciosamente, o que vai acontecer com o sinal da sonda? Ele vai a próximo de 0. Vamos ver lá então o que acontece? Então, se a gente verificar aqui os valores, vamos aqui ó, no cantinho do scanner, eu tenho aqui que fica mais fácil do que eu analisar o gráfico. Eu tenho aqui ó, o valor de 0 volt a 1.06. Isso aqui é pico mínimo e pico máximo. 0 volt o mínimo e 1.06 o máximo. Vamos colocar 1 volt aqui o máximo na sonda lambda, 1. Na sonda lambda 2, mínimo 0 volt e máximo 1.2. Vamos considerar 1 também para facilitar o nosso diagnóstico. Esse valor passando de 1 indica talvez uma falta de aterramento, qualquer problema na parte eletrônica, na parte elétrica e eletrônica do veículo. Isso é passível de uma análise aqui, a gente deveria fazer uma análise. Bom, espero que você tenha entendido o que eu falei. Então, sonda lambda, eu tenho que dividir essa sonda em duas partes para fazer a análise dela. Uma parte eu estou falando do aquecimento dessa sonda, 2 fios brancos, e a outra parte eu estou falando do funcionamento do sensor, o fio preto e o fio cinza. Fique sempre atento para que tipo de sonda você está trabalhando, se ela é Delphi, se ela é Bosch, se ela é Marelli, qualquer outra marca. O importante é o sistema aplicado, o sistema que está aplicado, ele vai ser padrão, basicamente Bosch NTK, sondas com fio branco, fio preto e cinza, e padrão Delphi. Eu não te aconselho fazer a troca de sondas Bosch por Delphi, nem Delphi por Bosch. Quando eu estou falando Bosch, estou falando NTK também. Por quê? Porque às vezes o acasalamento dessas sondas, o módulo não consegue identificar necessariamente corretamente os valores de resistência e de aquecimento. Então fique sempre atento. Espero que essa dica tenha algum valor para você aí
e fica aqui no grupo que a gente vai postar mais coisas aqui, mais coisas interessantes para você absorver mais conhecimento e conseguir melhorar o seu dia a dia aí, enquanto mecânico, enquanto eletricista ou enquanto alguém que quer entrar nesse meio da reparação e que consiga fazer isso da melhor maneira possível, tá ok? Valeu, muito obrigado, eu fico por aqui, até!